Podemos abrir as nossas Bíblias, todos agora, lá no livro de 1 dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17. A partir do versículo 1. Um texto bem conhecido pelos irmãos, creio. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 7, ou 7. Uma experiência na vida do profeta Elias. 1 Reis 17, de 1 a 7. Espero que os irmãos já tenham encontrado. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da fonte. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Que Deus abençoe, irmãos, a sua palavra lida em nossos corações. Alguns aspectos que a gente possa destacar desses versos, desses 7 versos, no registro de 1 Reis, ou dos Reis de Israel, capítulo 17, a primeira coisa que eu identifiquei é o nome Elias. Elias é um nome composto. É a expressão El e Iá, Y-A-H. É uma abreviatura ou abreviação de Iavé. Literalmente fica Deus é Jeová, Deus é Iavé. Mas uma tradução livre fica Jeová, Deus é todo-poderoso. O Jeová é o Senhor. Então Elias trazia consigo essa alusão ao poder de Deus. O seu nome representava um Deus que era todo-poderoso, um Deus em quem nós podemos confiar. Mas eu preciso destacar para os irmãos uma necessidade com relação ao estudo do livro dos Reis. Aqui e ali os irmãos vão perceber que a cronologia, que a sequência dos fatos, ela foge um pouco da maneira habitual. Ou seja, provavelmente algum fato que está sendo narrado pela palavra tenha acontecido antes daquele fato que vai acontecer posterior. Ou seja, na composição dos versos, não se teve esse cuidado de se colocar os versos de maneira cronológica. E vocês vão perceber, ao ler os livros de Reis, principalmente da experiência de Elias, que alguns dos fatos, eles acontecem posterior, ou são registrados posteriormente, ainda que tenham acontecido anteriormente. Quem era Elias? Quem era Elias? Quem era o profeta Elias? Não se sabe muito, ou quase nada, da origem do profeta Elias. Apenas que ele nasceu em Tisbe, ou Tesbita. Não se sabe ao certo que cidade é essa, mas não se conhece nada a respeito da sua formação, da sua origem, da sua família, como chegou à condição de profeta. A participação de Elias começa a partir do versículo 17 de 1 Reis. A partir dali, Elias entra em cena, a partir do momento em que o rei Acabe toma posse em Samaria. Naquele tempo, os reinos já estavam divididos. As 12 tribos haviam se tornado 2 e 10. E Acabe passou a ser o rei de Samaria. Se os irmãos tiverem com as suas Bíblias abertas, lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 29 do capítulo 16, a gente vai perceber em que condição Acabe passou a reinar. Versículo 29 do capítulo 16 diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos.
Sabe, irmãos, a partir desse momento, do relato bíblico, a gente começa a perceber quanta apostasia, quanta idolatria, quanta abominação ao nome do Senhor Acabe passou a inserir dentro de Israel. Primeiro casou com uma mulher fora do povo de Israel, uma mulher chamada Jezabel, que não fazia parte dos habitantes ou do povo de Israel. E começou a inserir cultos a Deus pagãos, cultos a Baal, instituiu cultos fora do contexto de adoração do nosso Deus. E aí eu comecei a imaginar. E aí veio essa palavra do Senhor, Elias, quando ele diz a Acabe que não choveria. E lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que por 3 anos e meio não choveu sobre Samaria. E eu comecei a imaginar, irmãos, quantos danos nós, homens e mulheres, sofremos em função de um governo corrupto. Sofremos com o desemprego, sofremos com a inflação, sofremos com os desmandos. Quantas vezes um povo temente a Deus tem sofrido em função do desmando, do descaso, da insanidade ou da falta de sabedoria que aqueles que não temem ao Senhor conduzem esse povo. Em função desse veredito da parte do Senhor, através do profeta Elias, ele precisou fugir de Acabe. Tanto é que o Senhor diz, olha, vá se esconder num lugar bem escondido, bem esquisito, que Acabe nunca lhe encontre. Mas uma coisa que eu queria destacar, e para mim isso fala muito ao meu coração, é que eu não sei se os irmãos sabem, mas Baal, entre outros atributos, também é conhecido como o Deus da fertilidade. Fertilidade dos homens, ou seja, da maternidade. Fertilidade dos animais. Fertilidade da terra. Sabe, irmãos, Deus é um Deus tão tremendo, tão grandioso, que envergonha os seus inimigos. Que o rei ou Deus, com D minúsculo, chamado Baal, que era reconhecidamente o Deus a quem se atribuía o poder da chuva, de arar a terra, de abençoar a terra, de produzir frutos, foi esse Deus envergonhado pela mão de Deus. E o Senhor diz, olha, não vai ter Baal no mundo que vai fazer com que chova em Samaria, porque eu estou determinando que não vai chover. É interessante quando o profeta diz assim, tão certo como vive, versículo 1, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É tão bom entender, irmãos, que o nosso Deus sempre prevalece sobre aqueles que se dizem, aqueles que passam a ser deuses no meio do povo. Crenças, crendices, práticas repetitivas, costumes enraigados, presos a uma tradição. E o nosso Deus se destaca, o nosso Deus se revela, mostrando que não existe outro Deus como o nosso Deus. E faz lembrar, sabe de quê, irmão? Dessa experiência do povo de Israel. No momento que antecedeu a saída do Egito, as 10 pragas. Muitas daquelas pragas, ou muitas daquelas pragas, sim, eram tidas como divindades no Egito. O rio Nilo era uma divindade. E aí o que é que Deus faz? Envergonha e passa a dominar o rio Nilo e ele fica vermelho de sangue. As moscas também eram divindades. Existiam milhares de divindades no Egito. E aí Deus envergonha cada uma delas, até que chegasse no filho de Faraó, que também era uma divindade. E aí Deus mostra, olha, você não pode ser Deus, porque nem domínio sobre o seu próprio filho você tem. E aí nós conhecemos o final da história, o da saída daquele povo. Quando os primogênitos dos egípcios, todos eles morreram, tanto dos homens como dos animais. E Faraó disse, olha, não aguento não. Vão embora, vão adorar o seu Deus lá no deserto, porque se vocês permanecerem aqui, não vai sobrar ninguém para contar a história. Mas vamos voltar agora sim à experiência de Elias, o tesbita. A primeira lição que eu aprendo nessa experiência de Elias, irmãos, é que aquele que obedece a Deus, ainda que diante da ameaça, do risco, o Senhor guarda, o Senhor preserva, o Senhor protege, o Senhor coloca a sua mão e protege o seu servo e a sua serva. Os versículos 2 a 6 que lemos, os irmãos podem acompanhar suas Bíblias, diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo,
retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que podemos aprender com essa experiência de Elias? O que pode produzir em nossas vidas essa experiência de Elias? Elias era alimentado pelos corvos. Que eram corvos? Os urubus, que comiam carniça, mas traziam periodicamente, manhã e tarde, pão para que Elias pudesse se alimentar. E bebia ali da fonte. Ou seja, não tinha necessidade nenhuma. Ele estava fugindo de Acabe, em função da apostasia de Acabe. Mas o Senhor preservava Elias, guardava Elias, supria Elias de alimento, não deixava nada faltar. É tão bom entender que o nosso Deus fará milagres, maravilhas, para manter o seu povo de pé, para manter o seu povo confiante e dependente dele. Nós não podemos esquecer, irmãos. Deus equipa o seu povo para cada ocasião. Deus separa você, Deus separou a mim, Deus separou a você, para estarmos lidando com essa situação. E a gente percebe que as coisas podem mudar, o contexto pode mudar, mas Deus não muda. Por mais que absurda seja a ordem de Deus, a única coisa que devemos fazer é obedecer, porque só temos a ganhar. Assim como Elias foi escolhido para aquele tempo, para lidar com a situação ali de Acabe, para enfrentar Acabe, para falar de maneira ousada, destemida para Acabe, Deus separou a nós para estarmos lidando com essa situação. Eu tenho dito a Deus, Senhor, se o Senhor me escolheu para estar vivendo essa pandemia, para estar dirigindo uma comunidade de fé, para estar no meio de uma comunidade de fé, para estar dirigindo uma casa, uma família, dentro desse contexto, é porque de alguma coisa o Senhor quer ser glorificado na minha vida. E o testemunho de Thaisa, falando da amiga dela, é um exemplo maravilhoso disso. Como Deus se vale, como Deus se aproveita, como Deus se utiliza de situações as mais diversas, para que o nome dele seja glorificado. Sabe, irmãos, Deus não se engana quando escolheu você para ser a mãe, para ser o pai, para ser a esposa, para ser o esposo, para ser o filho dessa pessoa que está à sua volta. Eu fiquei imaginando, se Deus, ao invés de escolher Elias, tivesse escolhido Moisés. E Moisés disse, não, Senhor, vou nada, eu sou pesado de língua. Se o Senhor tivesse escolhido Jeremias, não, Senhor, vou nada, não passo de uma criança. Mas o Senhor escolhe cada um para lidar com a situação, para que o nome dele possa ser glorificado em nossas vidas. Elias tinha todo o motivo do mundo para dizer, não vou nada. O Senhor conhece Acabe? Na verdade, o Senhor conhece a Jezabel, a mulher do Acabe. Eu fico imaginando que a Jezabel talvez fosse uma paraibana. Ele diz que mulher, como é que diz? Mulher do sei o quê, de bigode, nem o diabo pode. Quantas vezes temos que lidar com situações assim? E a gente percebe que a história de Elias não termina aqui. A história de Elias continua, irmãos. Mas uma coisa que eu preciso destacar nesse primeiro momento de Elias. Guarde isso no seu coração, porque tem falado ao meu coração. No dicionário de Deus, obedecer vem antes de entender. Primeiro eu obedeço. E depois, se Deus quiser, Ele vai me fazer entender o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer na minha vida. Primeiro eu obedeço. No dicionário normal da língua portuguesa, entender vem antes de obedecer. Mas no dicionário de Deus, obedecer vem antes de entender. Veja dois exemplos, duas experiências. A experiência de Abraão e Sara e a experiência de Maria, quando lhe foi anunciado que ela seria a mãe do Salvador. Por favor, irmã Neuza, leia da experiência de Abraão e Sara, Gênesis capítulo 18, versos 9 a 14. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, eila aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho.
e ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dela. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Glória ao a Deus. tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida. Sara terá um filho. Glória a Deus por isso, irmãos. A Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Onde é que está o seu problema diante desse Deus? Quem é você? Quem sou eu diante desse Deus? E Sara duvidou, que começou a rir. E aí os 3 homens que haviam sido enviados à casa de Abraão disseram: por que Sara riu? Por acaso está duvidando daquilo que Deus é capaz de fazer? Mas qual foi a experiência de Maria, irmão Jair? Por favor, leia. Experiência de Maria, Lucas capítulo 1, versos 34 a 37. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. Por isso também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para um estéril da luz, para uma mulher que ainda não conheceu um homem, para aquela que já tem 90 anos, para Deus nada é impossível. Que coisa boa entender esse Deus, irmãos. Que não são as circunstâncias, que não são as nossas limitações, que não são as nossas impossibilidades, incapacidades que vão limitar, que vão impedir o agir pleno de Deus em nossas vidas. Mas encontro uma segunda verdade nessa experiência de Elias. Não atribua a pessoas ou a coisas o valor que elas não têm. Nada pode substituir a presença do Senhor. Por que eu digo isso? Porque volto meus olhos para o verso 7. Aquilo que era a esperança de Elias, aquilo que era o sustento de Elias, aquilo que era a manutenção da vida de Elias, tinha acabado. Versículo 7 diz assim: mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meu Deus, não foi o Senhor que mandou eu para aqui? Não foi o Senhor que disse que eu viesse para aqui, porque daqui eu ficaria sendo alimentado, suprido das minhas necessidades físicas? Precisamos entender uma coisa, irmãos. Nem a torrente de Querite, nem os corvos podem ser a nossa esperança. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Quem sabe Elias poderia ficar muito bem ali acomodado, para sempre. Não vou precisar mais sair daqui. Eu tenho um rio, e sem esse rio eu não consigo viver. Se não fosse o rio, eu já estaria passando fome. Se fosse o rio, eu já estaria morto de sede. Muitas vezes trocamos o cuidado, a certeza do Senhor por situações que nos causam conforto. Eu não sei o que eu ficaria. Sabe o que me faz lembrar, irmãos? A experiência do do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel recebeu de Deus uma missão, e é doloroso ser profeta, é desafiador ser profeta. Por quê? Porque se você vai falar ao povo, você precisa primeiro precisa sentir. Você precisa experimentar, para que aquilo que você vai falar ao povo possa produzir em você primeiro fruto, para que você possa testemunhar daquilo que é capaz de fazer na vida dos outros também. Lembra da experiência de Oséias? O Senhor disse a Oséias: olha, para que você saiba, entenda, para que você sinta na pele como me sinto, você vai pegar das prostitutas, daquela que te abandonou,
a Gomer, aquela que traiu você, que não está mais contigo, porque trocou você por outros homens, você vai trazê-la de volta. Como, Senhor? Eu vou trazer uma prostituta para você sentir como eu me sinto. Quando o povo me abandona, prostitui, me abandona, se esquece de mim com outros povos. E na experiência do profeta Ezequiel, o Senhor disse, olha, para você sentir como eu me sinto, você vai perder a sua esposa, mas você não vai chorar. Quantas vezes, irmãos, Deus tem nos mostrado que aquilo que muitas vezes atribuímos valor, aquilo que podemos dizer assim, eu não consigo viver sem, e muitas vezes Deus tem tirado aquilo de nossas vidas. Nem pastor, nem igreja, nem qualquer outra pessoa pode substituir o Senhor das nossas vidas. Conformar as nossas vidas as condições favoráveis pode atrofiar a nossa fé. Porque a nossa fé passa a ser o querido, passam a ser os corvos, porque tem me alimentado, porque eu tenho suprido a minha necessidade alimentar. Quando jovem, quando adolescente, por isso que escolhi o Salmo 91, porque é um salmo que fala da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quando adolescente, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, nós íamos à casa da minha avó. Minha avó, uma crente da Assembleia de Deus, e sempre que chegávamos lá, estava a Bíblia aberta no Salmo 91. Sempre em cima da mesa, o Salmo 91 aberto, e ela tinha o cuidado de colocar um plástico transparente em cima da Bíblia, para que o vento não pudesse passar a página e mudar o Salmo 91 para o Salmo 92 ou para o Salmo 89. E eu vejo que isso tem se repetido em muitas e muitas casas, que o Salmo 91 vai dar proteção. Nada vai dar proteção à minha vida e à sua vida, acima ou além do Senhor. Não é o Salmo 91 que vai impedir que o ladrão entre na minha casa, não vai ser o Salmo 91 aberto que vai impedir que o ladrão entre na sua casa. Não podemos usar a nossa Bíblia ou qualquer outra coisa como um amuleto de esperança, um amuleto de proteção. Temos visto isso periodicamente. Pessoas que usam, quem sabe, uma figa. Pessoas que eu tenho, quando eu ia a Mata Grande com mais frequência, perguntei ao pastor lá da época, pastor, o que significam esses cactos em cima das casas? Eles colocavam os cactos em cima das casas. E ele disse, é porque elas atribuem a esse cacto proteção. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes temos atribuído essa proteção a coisas, a um emprego? Se esse emprego eu não consigo. Se essa esposa são importantes, são, mas não podem substituir o Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas. Por favor, família Isroca, vamos conhecer a experiência do povo quando a Arca da Aliança foi roubada. A Arca da Aliança era símbolo da presença do Senhor. Desde a saída do Egito, eles haviam conduzido aquela arca. E a arca simbolizava a presença do Senhor. Eles não podiam conceber a ideia de ficarem sem a arca, porque a arca era quase como um amuleto, que para onde a arca ia, ali significava que o Senhor ia com eles. Mas aconteceu na experiência da batalha contra os filisteus, que os filisteus levaram a arca do Senhor. Por favor. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande e Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu:
Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Percebe, irmãos, a situação em que aquele povo viveu? Na luta com os filisteus, a arca do Senhor foi levada. E a ideia de que a arca do Senhor representava a presença de Deus, a arca da aliança representava a presença do Senhor, fez o povo entender que Deus já não estava mais com eles. E aí, quando a Amber leu a experiência dessa jovem que deu à luz, e essa expressão Icabô é uma expressão hebraica que significa a glória de Deus se foi. Não temos mais Deus conosco. Por quê? Porque a arca da aliança não está mais aqui entre nós. A ideia, quando a gente materializa a presença de Deus, nós estamos propensos a sermos frustrados. Quando a presença do Senhor está presa a uma Bíblia, quando a presença do Senhor está presa a uma figa, quando a presença do Senhor está presa a alguma expressão, ou algum quadro, alguma coisa, estamos fadados a sermos envergonhados. O povo de Israel precisava entender que Deus não mora na tenda, Deus não mora na arca, Deus não mora no templo, Deus mora no coração. E mais do que nunca precisava entender dessa simpatia, dessa crendice, que desviava o verdadeiro sentido da presença de Deus. Mas encontra uma experiência que foi aprendida pelos discípulos. Os discípulos estavam sem Jesus. Jesus subiu ao Monte da Transfiguração. E ali estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. E lá embaixo, os discípulos mantinham uma luta para expelir, para expulsar um demônio de um jovem. E diante dessa luta, dessa inquietação e dessa luta sem resultado, sem conquista, sem vitória, eles se sentem limitados. E eu fiquei imaginando, irmãos, dentro dessa situação, o que passou pela cabeça dos discípulos? Quem recebeu Lucas 9, 37 a 42? Leia, por favor. Lucas 9, 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhe para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Veja que experiência, irmãos. Consegue imaginar a aflição dos discípulos? Consegue imaginar a aflição daquele pai? É interessante que no texto de Marcos, quando Jesus diz àquele homem: tu crês que eu posso fazer alguma coisa? Aquele homem disse: Jesus, me ajude na minha falta de fé. Porque eu esperei que os teus discípulos, aqueles que andam contigo, aqueles que aprenderam a fazer milagre com o Senhor, não conseguiram. Então já estou desesperado, eu já estou descrente.
Eu já não estou pronto a acreditar que o Senhor é capaz, mas me ajude na minha falta de fé. Eu fiquei imaginando, quem sabe, os discípulos pudessem repetir. Abracadabra, está repreendido em nome de Jesus, saia dele em nome de Jesus. Palavras decoradas, que muitas vezes, irmão, nós temos ouvido em alguns movimentos neopentecostais, que só tem apenas poder de palavra, mas não tem nenhum poder de transformação. Precisamos ter muito cuidado. Nós, cristãos, precisamos ter muito cuidado com as nossas práticas engessadas, com nossas liturgias engessadas, como se só Deus só habitasse naquela igreja que não bate palma, que não levanta a mão, que não dá glória a Deus, ou, pelo contrário, que só habita naquela igreja que dá glória a Deus, uma igreja avivada. Deus não tem compromisso com liturgia de culto. Deus tem compromisso com homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Precisamos ter muito cuidado para que não possamos atribuir à corrente de Terite, nem aos corvos, a esperança da nossa vida, o futuro das nossas vidas. Mas encontro uma terceira e última lição e quero encerrar com ela. Precisamos ter muito cuidado. Diante da experiência de Elias, precisamos aprender que muitos dos planos de Deus são provisórios. O que é que ele procura com isso? Revigorar a nossa fé. Uma bênção pode não ser uma bênção definitiva. O emprego não pode não ser um emprego definitivo. Precisamos ter muito cuidado para que não fiquemos presos àquela situação e entendendo que aquilo ali é para sempre. Nem sempre. Por que digo isso? Porque pelo último verso que lemos, versículo 7, fala que o rio secou. A torre de Querite secou. Os corvos não existiam mais. E aí lá no versículo 8 e 9 de 1 Reis, diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Aquele tempo ali de Elias havia acabado. Aquele tempo de Elias havia chegado ao fim. E ele precisava entender que era o tempo de levantar-se e continuar caminhando. Precisamos entender, irmãos, que muitos dos planos de Deus e projetos de Deus em nossas vidas são provisórios. Ele está apenas revigorando, renovando a nossa fé. Claro que encontramos muitos, na verdade, a grande maioria dos milagres de Jesus são milagres imediatos, claro. E como nós desejamos esses milagres imediatos? Mas muitas vezes, esses milagres imediatos nos impedem de continuar esperando, confiando, desejando a resposta de Deus, de continuar orando pelo filho, de continuar orando pelo esposo, de continuar orando pela esposa, de continuar orando pelo pai, pela uma mãe. Os milagres imediatos cessam a nossa busca. Os milagres demorados renovam a nossa fé. Não foi hoje ainda, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Ainda não foi hoje, mas eu não vou desistir. Vou continuar esperando no Senhor. Ainda não foi hoje, mas eu creio que no tempo certo o Senhor vai me dar a vitória. A Bíblia está recheada de milagres imediatos. Quem recebeu João capítulo 5, versos 5 a 9? O que conta essa experiência desse homem paralítico ali? Jesus o viu. Estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Veja que pecado imediato. Que coisa maravilhosa. Quem não deseja milagre? Quem não deseja um milagre desse? Não tem ninguém que me jogue no rio quando a água é agitada. Vá, pegue a sua cama e ande. Vá, pode andar. Que milagre maravilhoso que todos nós desejamos. Mas Deus nem sempre age assim. Deus tem os seus planos, os seus projetos. E aquilo que Ele está fazendo na sua vida, na minha vida, é algo próprio, pessoal, que vai mudar a minha vida e a minha atitude.
Vamos ver outro milagre que registra de maneira pontuada. Mateus capítulo 5, versos 5 a 13. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Desculpe, irmão Erivaldo, por aí. Não é esse não, eu que me enganei. Desculpe. É a experiência do centurião em Cafarnaum. Cafarnaum. É Mateus também, agora, peraí. Deixa eu olhar, deixa eu ver qual é. Desculpe, Mateus capítulo 8. Só um detalhe, 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, é isso? Isso. Apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, até o versículo 13. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quem não quer um milagre desse? Quem não deseja um milagre desse? Vá. E naquela mesma hora o cego ficou curado. Mas nem sempre Deus realiza milagres assim. Mas enquanto Ele não realiza o milagre, Ele está renovando e revigorando a nossa fé. Vamos caminhar, senão a gente não vai terminar. Hoje vai ser um culto de vigília. Irmãos, o povo de Israel precisava entender perfeitamente um Deus que também age de maneira provisória. A caminhada no deserto. Thaisa, por favor, leia Levítico 23, versos 42 e 43. Enquanto você procura, eu vou explicando a situação. Aquele povo precisou aprender durante a caminhada do deserto algumas lições preciosas. Primeiro, da presença constante do Senhor. Uma nuvem que os protegia do sol, uma coluna de fogo que os protegia do frio e dos animais, que nunca tiveram necessidade de nada. Lá em Deuteronômio capítulo 8 diz que nem o solado dos pés se gastou, nem a roupa se gastou. E que aquele povo precisava entender que quem fazia isso era Deus, mas que isso precisava ser testemunhado para gerações futuras. Que eles não saíram do Egito por intervenção de Moisés, pela facilidade de Faraó, mas pela intervenção poderosa de Deus. E aí eles aprenderam, acima de tudo, a confiar em Deus. E essa foi uma experiência que eles guardaram por todo o seu tempo. É chamada Festa dos Tabernáculos. O que significa essa festa dos tabernáculos, Thaisa? Por favor, leia Levítico 23, versos 42 e 43. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É esse?
Isso, exatamente. O povo habitava em tabernáculos, em tendas. E aí, toda vez que a nuvem se movia, eles tinham que desmontar os tabernáculos, as tendas, e montar onde a nuvem parava. E quantas vezes Deus tem feito assim, irmãos, conosco? Olha, não é hora de parar, não. É hora de levantar o tabernáculo, levantar a tenda e continuar confiando. Mas encontra um milagre. Quero finalizar com esse milagre de Jesus, registrado por Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. Na experiência da cura de um cego. E Jesus também realiza milagre à prestação. Jesus não só realiza milagre à vista, de uma vez só. Jesus também faz de maneira progressiva, para que possa revigorar e renovar a nossa fé. Versículo 22 de Marcos 8. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Jesus não poderia ter feito esse milagre de uma vez só? Jesus não poderia ter feito esse milagre como curou o cego de Siloé, como curou o leproso? Jesus poderia. Mas Jesus fez o milagre em duas partes. Colocou a mão sobre os olhos do cego. Está vendo alguma coisa? Estou vendo, mas está meio turvo. Estou vendo umas árvores. Os homens parecem umas árvores. Jesus, mais uma vez, colocou a mão sobre os olhos daquele cego e ele passou a enxergar perfeitamente. Sabe, muitas vezes Deus está fazendo assim com a gente, irmãos. Ele quer renovar, revigorar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Precisa ser colocada no Senhor. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, quando atribuímos alguma coisa, alguma pessoa, alguma circunstância, aquilo que é fruto do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Que o bom Deus nos dê sabedoria para continuar confiando, mesmo em meio às adversidades, mesmo que o rio Querite ou que o ribeiro de Querite tenha secado, que os corvos já não estejam mais lá dando alimento a você. Não tem coisa melhor do que confiar que o nosso Deus tem um dia de amanhã pronto para nós e possamos confiar nesse dia. Que logo, logo, assim como aconteceu com Elias, logo, logo uma viúva pobre vai nos dar de comer e nós seremos sustentados pelo cuidado do Senhor. Que a dificuldade, que a adversidade, que o problema, o tamanho do problema, não possa impedir a você e a mim de ver e contemplar a presença do Senhor nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.